Em 1943, surgiria um primeiro passo modesto disso aí, que foi o surgimento da Organização de Aviação Civil Internacional. Foi a Convenção de Chicago. Em 1944, a guerra ainda não havia acabado, mas ninguém tinha dúvida que os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, seriam derrotados, que numa guerra convencional, o país mais rico é o que ganha a guerra sempre. E o lado mais rico, evidentemente, não era dos países do eixo, era dos países chamados aliados. Então, em 1944, em Bretton Woods, uma cidadezinha que fica no estado do New Hampshire, nos Estados Unidos, a costa atlântica, foram realizadas uma série de conferências, chamadas Conferência de Bretton Woods. Aí se originaram dois organismos internacionais. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, mais conhecido como Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional, o famigerado FMI, como é chamado pelos países em desenvolvimento. Em 1945, no mês de junho, na segunda quinzena, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, se reuniram 51 países, entre os quais o Brasil, e foi assinado um documento chamado Carta de São Francisco. É o documento que originou a ONU, a Organização das Nações Unidas. E aí aconteceu um fato curioso. A primeira Assembleia Geral estava marcada quando a guerra se encerrasse oficialmente. Mas o Japão só se rendeu no final do mês de agosto. Com todas as andanças, a primeira Assembleia Geral Ordinária da ONU aconteceu em outubro. E havia um problema. Quem queria presidir a Assembleia Geral? Estados Unidos, a Rússia já não aceitava, que a bipolarização do poder mundial já tinha se configurado. A França é um país que foi derrotado e depois ficou do lado dos aliados. A Inglaterra saiu bastante combalida na Segunda Guerra Mundial. Então, qual era o país que, sendo amigo de todos, não tinha grandes consequências em matéria de presidir uma Assembleia? O Brasil. Então, desde então, o Brasil é quem abre oficialmente todos os anos a Assembleia Geral da ONU. E só uma vez isso aí não aconteceu. Foi em 1954, quando Getúlio Vargas se suicidou, e o embaixador brasileiro na ONU, o professor Ernesto Leme, da USP, estava aguardando a confirmação do nome dele no cargo. Então chegou atrasado, foi a única vez que o Brasil não abriu os trabalhos da Assembleia Geral. Mas desde então, sempre é o Brasil quem abre os trabalhos. Ou é o presidente, ou é o chanceler que vai lá representar o nosso país. A ONU deu início a uma série de processos de cooperação entre os países. Daí se originou um conceito. Cooperação econômica internacional é o nome dado às relações entre países com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico. Em 1946, o general americano George Marshall, que era secretário de Estado do presidente Truman, ele propôs um plano de ajuda econômica à Europa, e isto era com o objetivo de evitar a expansão soviética na Europa. E o plano Marshall acabou despejando, por assim dizer, na Europa, em 5 anos, cerca de 27 bilhões de dólares. Considerado os dólares da época, seria mais ou menos como eles colocassem 500 bilhões de dólares na Europa hoje. Isso aí fez com que 6 países aderissem a essa carta, que era incondicional a ajuda. Itália, França, Alemanha Ocidental, então a Alemanha está dividida, a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Esses países estão organizados entre si a União Europeia, quer dizer, o primeiro embrião da União Europeia. Formaram reativaram o Banco de Pagamentos Internacionais, criaram a União Europeia de Pagamentos, começaram a cooperar entre si, formando um bloco econômico. E no início dos anos 50, surgiu uma ideia do ministro francês da Economia, chamado Schuman. Ele aproveitou as ideias de um outro antecessor seu chamado Jean Monnet e propôs a criação da chamada SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Era uma ideia aparentemente absurda, que era aproveitar a produção francesa e alemã de carvão e aço e distribuição racional para divisões de linhas de produção nos 6 países que tinham aderido à ideia. Também junto com ela veio a formação de um pool de transportes, um pool agrícola e a ideia de formação de um organismo para a exploração pacífica dos átomos, chamado Euratom. A SECA, que parecia um absurdo, deu completamente certo. Deu tão certo que eles acharam que os demais itens propostos não haveria problema nenhum. Só que o pool de transporte, o pool agrícola e o Euratom foram fracassos totais. Então eles resolveram revisar suas posições. Em 1957, na cidade de Roma, foi assinado o Tratado de Roma, que criou a Comunidade Econômica Europeia. É, por assim dizer, o primeiro bloco econômico que o mundo conheceu de fato e com grande importância.
Anteriormente, em 1949, a União Soviética pretendeu formar uma economia de autarquia. A autarquia é uma área formada por vários países, em que um deles recebe o cargo de autarcia, quer dizer, vai comandar a autarquia. A União Soviética seria a autarcia, e os países da Europa Oriental, que tinham se tornado comunistas, e mais todas as repúblicas que compunham a União Soviética, formariam então a autarquia. Surgiu então o Conselho de Assistência Econômica Mútua da Europa, o Comecon, que seria o primeiro bloco econômico, historicamente falando, depois da Segunda Guerra Mundial, mas não se consolidou como um bloco. Era mais um jogo de interesse da União Soviética com seus satélites. A Iugoslávia, que fazia parte inicial disso aí, também não aderiu. Mas o mercado comum europeu surgiu, mas com um sucesso espetacular. A Inglaterra, que boicotou a formação do mercado comum europeu, formou em 59 a Associação Europeia de Livre Comércio, que é um tipo de bloco econômico diferente, que enquanto o mercado comum europeu pretende uma área de mercado comum, que é onde a circulação dos fatores de produção é livre, capital, trabalho, mão de obra, empresas, é livre. Na Associação de Livre Comércio, o que existe de comum é uma união aduaneira entre os países que trata entre si comércio de uma forma igual e de forma diferente com quem negocia com eles. Então não é exatamente um bloco econômico como era o mercado comum europeu. Esses ventos de blocos econômicos começaram a se expandir. Em 1960, dia 13 de fevereiro de 60, em Montevidéu, foi assinado o Tratado de Montevidéu, o primeiro, que formou a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Era um bloco econômico aqui da América Latina, que era integrado por todos os países da América do Sul, à exceção das 3 Guianas, e mais ainda o México. E a Associação Europeia de Livre Comércio, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, foi, por assim dizer, um tremendo fracasso, porque enquanto no mercado comum europeu nós tínhamos uma associação de países ricos, e a associação de riqueza dá uma riqueza maior. Aqui nós temos uma associação de países pobres, e países pobres somados dá uma pobreza muito maior, né? Então, lá na União Europeia havia rede de integração de transportes, de estradas, comunicações, não havia nenhum dos problemas clássicos de país subdesenvolvido como saneamento básico, poluição ambiental, então eram problemas equacionados lá. E aqui nós tínhamos todos os problemas para resolver.